Então, eu parei o vídeo anterior por um engano, não precisava ter parado, mas tudo bem, vai ser 2 vídeos hoje de novo. Ai, meu Deus, mas vai lá. Continuando, então, glória de Deus e redenção do homem. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Glória de Deus e redenção do homem. Continuando. Humildemente propus esta dúvida ao Senhor, que se dignou responder. Deu-me inteligência e luz muito vasta, na qual conheci muitos mistérios que não poderia explicar inteiramente, porquanto suas palavras significam muito mais do que o som transmite. Disse-me, esposa e pomba minha, ouve, como teu pai e mestre, quero responder à tua dúvida e instruir tua ignorância. Adverte que o principal e legítimo fim do decreto de comunicar minha divindade à pessoa do Verbo, unida hipostaticamente à natureza humana, foi a glória que desta comunicação resultaria para o meu nome e para as criaturas capazes da que eu lhes quis dar. Este decreto seria infalivelmente executado na encarnação, ainda que o primeiro homem não tivesse pecado. Então, a divina vontade é o decreto. E seria infalivelmente, o que quer dizer? Seria com certeza, infalivelmente, com certeza, executado na encarnação o decreto de comunicar a glória da comunicação ad extra, a comunicação de Deus como pessoa humana, como uma pessoa encarnada. Ele queria se comunicar para trazer o amor para fora de si. O ser humano antes, o ser humano nem existia. Existiu Jesus, a imagem do Pai, a imagem e semelhança do Pai. Existia Jesus. E daí Jesus falou, vou dar o povo para esse rei. E esse rei vai ter um povo. Aí vai ser os homens. Então, é consequência da criação de Jesus, do amor que transbordou em Jesus, né, do Pai, do Filho e em Maria, Santíssimo, que a gente já falou, né? Então, é isso. Então, infalivelmente seria executado na encarnação, independente se o homem pecasse ou não. Então, independente se Adão não tivesse passado um teste, foi um teste, Nossa Senhora fala que foi um teste de Adão, foi ela que falou no livro da Virgem Maria, no Reino da Divina Vontade, ela fala que foi um teste, né? E Jesus também fala no livro do céu que foi um teste. Só Jesus e Maria explica isso, ninguém mais explica isso, né? Na Bíblia não fala que foi um teste. É só no livro do céu da Luísa Picarreta que fala que foi um teste. Não tem outro lugar que fala que foi um teste. Então, é importante saber. Decreto da encarnação iria vir do mesmo jeito, tá? Se Jesus, se o homem não pecasse, Jesus ele ia encarnar do mesmo jeito no ventre de Maria Santíssima. Então, isso é importantíssimo você entender. Todo mundo entender isso. Era isso conveniente à minha equidade e retidão de minhas obras. Ainda que isso foi posterior na execução, mesmo que isso foi depois que o ser humano foi criado. A intenção era anterior, sempre foi anterior que ele viria, que ele iria ser visto pelas criaturas, né? Que ele iria ser visto pelos anjos, ser visto por todos aqueles para vê-lo, para enxergá-lo, né? Ele ia aparecer para a gente. Né? Se eu tardei a enviar meu unigênito ao mundo, foi porque desejei preparar-lhe um grupo escolhido e santo de justos, e não obstante que, mesmo com o pecado original comum a todos, seriam como rosas entre os espinhos dos outros pecadores. Nossa, que lindo isso! Nossa, gente, essa meditação de hoje é muito poderosa. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir entrar em todo o domínio desse conhecimento, porque é muito lindo demais, gente. Fala sério, meu Deus do céu. Então, assim, olha que coisa mais linda essa revelação. Ainda que isso, né, a encarnação dele foi posterior na execução, após a criação do homem, após tudo isso, a intenção foi anterior, foi antes. Ele já desejou que o Verbo se encarnasse na Terra, independente, né, de tudo, mesmo que não criasse o ser humano, ele ia se encarnar, entendeu? Mesmo que não criasse o povo, que só ele na sociedade existisse, ele iria vir, né? Incrível isso. Então, assim, aí desejei preparar-lhe, que coisa mais fofa, o povo de Deus, olha só. Preparar-lhe um grupo escolhido através de Abraão. Um povo escolhido, um grupo escolhido e santo de justos, no meio de um monte de gente pecadora. Ele pegou e escolheu Abraão, e de Abraão fez um povo. E desse povo nós somos hoje os filhos desse povo de Abraão, vindo lá de lá.
né? Somos a Igreja Católica Apostólica Romana, o povo escolhido de Deus, separado por Deus. Que coisa mais linda, um grupo de cristãos, né? O pessoal não gosta mais de falar de Igreja Católica, só cristãos em geral, todos os cristãos, mas só que eu fico com muita pena porque qualquer cristão separado da Igreja Católica eu não consigo ver como justos. Eu consigo ver como pessoas rebeldes. Eu não consigo ver como pessoas justas. Saiu da Igreja Católica, para mim, a pessoa é rebelde, é vontade humana no mais alto grau de contaminação. Então é isso que é delicado, né? É delicado isso aí. Preparar-lhe um grupo escolhido e santo de justos que, não obstante o pecado original comum a todos, seria como rosas entre os espinhos dos outros pecadores. Né? Então tem gente que pensa que essas pessoas separadas da igreja são mais justas e mais santas que a gente. Mas não, são pessoas totalmente... claro que daí teve gente que já nasceu no protestantismo. Né? Nasceu no protestantismo, então a gente não julga essas pessoas. Né? Não pode julgar. Porque tem gente que nasceu num contexto de protestantismo. Então ele acha que essa pessoa que nasceu nesse contexto não conheceu a verdade. Né? E se conheceu a Bíblia, não conheceu a Bíblia com a inspiração da verdade. É muito complexo. Então, entrar nessa conversa dói. Dói demais, é muito sofrida, né? Porque a gente quer a união de todos na nossa igreja, quer a união de todos, e se for preciso acabar com o nome Igreja Católica, porque não tem como acabar, porque é a Igreja Universal, é a Igreja de Cristo, né? A igreja fundada por Ele. Então não tem como acabar. A gente tem que amar essa igreja e chamar todos para ela. Não tem conversa. Esse é o desejo de Deus. É o que nós desejamos também com Deus, né? E vai acontecer depois o aviso, com certeza, né? Em consequência da queda do gênero humano é que determinei com decreto expresso que o verbo viesse em forma passível. Então ele não ia vir em forma passível de morte. Ele ia vir vitorioso, glorioso, né? Mas em consequência da queda do gênero humano é que eu determinei com decreto expresso da divina vontade que o verbo vai vir para sofrer, né? Que ia vir humano, carnal, mortal. Passível e mortal para redimir o povo de quem ele é a cabeça. Deste modo, mais se manifestaria meu amor infinito pelos homens e seria prestada a devida satisfação à minha equidade e justiça. Se aquele que pecou era homem e o primeiro não existir, o Redentor devia ser homem. Então, se aquele que pecou era homem e o primeiro não existir, o Redentor devia ser homem, conforme Coríntios 15, 21, e o primeiro na dignidade. Vamos ver o que está escrito aqui. No Coríntios 15, 21. Já que é para meditar, vamos meditar profundamente, né? Coríntios... Não sei se é primeiro Coríntios, não tá falando. É que Coríntios mesmo? Vamos ver se é Coríntios. Tá um primeiro, depois o dois. 1 Coríntios 15, 21. Vamos ver se é. 15, 21. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. É isso mesmo. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. E o primeiro na dignidade. Nisto conheceriam os homens a gravidade do pecado. Olha, nisto, por ele ter que vir morrer na cruz por nós, os homens conheceriam a gravidade do pecado. E o amor de todos teria um único objeto, pois um só é o mesmo, um só e o mesmo é o seu Criador, Redentor e Juiz. Um só é Deus, que é o seu Criador, Redentor e Juiz. Quis também obrigá-los a esta gratidão e amor, não punindo os mortais como os anjos apóstatas que castiguei sem apelação. Então, os anjos apóstatas, ele castigou sem apelação. Ao homem perdoei, esperei e lhe dei oportuno remédio. Então, Jesus já explicou isso na Voltorta, a gente já falou aqui, que para o homem a carne, né, a parte da carne é perdoada, toda blasfêmia é perdoada a Jesus, menos os pecados do Espírito, né, do Espírito contra o Espírito Santo, que é justamente o pecado dos anjos. Eles tinham total razão e conhecimento de toda a verdade, revelada pelo próprio Deus, pessoalmente. Eles tinham acesso a Deus pessoalmente ali, mesmo que os apóstolos não viram a face de Deus, mas eles tinham a esfera de Deus à sua disposição, viam, ouviram a voz de Deus falando diretamente a eles. A revelação foi dada diretamente a eles. Agora nós não, nós somos da terra,
E para nós, a revelação não vem diretamente, né, por voz do céu para nós. Apesar de que o pecado de Adão foi tão grave, porque Adão tinha esse acesso a Deus, né, puramente. Então, por isso que o pecado de Adão veio e tomou posse da humanidade inteira, né? Então, também é grave, muito grave, né? Então, fala que nisso conheceriam os homens a gravidade do pecado e o amor de todos teria um único objeto, pois um só é o mesmo, seu Criador, Redentor, Juiz. Então, assim, muito mistério. Eu não consigo entrar no mistério todo, me perdoem, eu não tenho as palavras teológicas da cristologia para poder explicar isso com toda a propriedade. Então, eu vou ser humilde, pequena, só ajudar as pessoas a entender, a tentar entender esse contexto, né? Mas é muito grande, é um mistério muito grande, muito grande. Eu tô aqui me sentindo uma miséria para falar desse mistério, mas tudo bem. Vamos lá, vamos falar na nossa simplicidade mesmo, que é na simplicidade que a gente vai chegar longe. Então, vamos lá. Ao homem perdoei, esperei e lhe dei oportuno remédio, executando o rigor da minha justiça em meu unigênito filho. É muito mistério isso aqui. Por quê? Né? Para quê? Né? Os anjos apóstolos, ele castigou sem apelação nessa questão do espírito, né? E o ser humano, se ele tiver conhecimento da revelação, é aquilo que eu falei, nossa, é muito perigoso. Se você tem conhecimento, o demônio te tenta mais poderosamente ainda para você cair, né? Porque você tem conhecimento. Então, se você cai, né, sabendo da verdade, tendo conhecimento da verdade, não tem perdão. Não tem perdão. Se você cai voluntariamente, você se volta contra Jesus, sabendo quem é Jesus. No meu caso, se eu estou estudando, você está estudando, e a gente tem muito conhecimento, o nosso pecado é grave. É isso que é muito importante entender isso, né? Então, às vezes, a gente para pensar, nossa, seria tão interessante se a gente continuasse ignorante, seria muito mais fácil eu largar tudo isso, né? Tô sendo, né? Já está sendo um peso. É um peso, gente. Por mais que vocês falem que não, é um peso, é uma responsabilidade muito grande eu estar à frente dessa escola da Divina Vontade. Estou me sentindo muito, assim, muito exposta, mais do que eu já estava antes. Mas, assim, é um conhecimento muito elevado. Seria muito legal, muito mais fácil para mim eu falar assim, já que já estão falando mal de mim mesmo, já que tem padres que já estão avisando para não ouvir eu mesmo, é melhor eu me retirar e ficar na ignorância, né? E ficar na ignorância, não meditar mais nada, também não levar essa verdade para as outras pessoas, porque ignorante a pessoa vai ter mais chance de ser salva. Tipo assim, dá a entender que a gente, pela ignorância, a gente vai ser salvo. Mas pela ignorância você não vai ser libertado, né? A verdade vos libertará. Então, como que o mundo vai ser libertado das garras de Satanás se não tiver ninguém na internet tentando, mesmo com toda a dificuldade e simplicidade, falar desse amor de Deus para as pessoas? De contar esse conhecimento. Então, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ser usada por Jesus, de ter os meus atos divinizados em Jesus, de eu acreditar que o que eu estou fazendo é o próprio Jesus que está fazendo. Eu não tenho medo. E não vou ter medo, vou vencer esse medo que está vindo contra mim externamente. Está vindo um medo contra mim. Eu comecei a sentir esse medo, que é o medo da crítica, o medo da incompreensão, né, o medo de escândalo, né, das pessoas falar meu nome. Isso me dá um receio, isso é normal. Eu acho que isso te dá um temor, que é um temor santo, porque você não quer ofuscar a mensagem de salvação das pessoas. Você quer ser instrumento da graça de Deus. Mas aí as pessoas que não entendem que você é instrumento da graça de Deus e te atacam, né? Você tem que ter dó e piedade delas e rezar por elas e continuar o trabalho por amor delas mesmas, porque elas são as pessoas que mais precisam desse trabalho. Nossa, meu Deus, que situação! Então, me perdoem por eu estar hoje com esse peso no meu coração e eu acabar falando disso, tá? Mas seja o que Deus quiser. A encarnação, se não existisse pecado. Então, para melhor entenderes a resposta da tua dúvida, deves advertir que, visto em meus decretos não haver sucessão de tempo, nem eu dele necessitar para entender e agir, os que dizem que o Verbo se encarnou para redimir o mundo, não erram.
E os que dizem que ele se encarnaria mesmo que o homem não pecasse também acertam, desde que o entendam de acordo com a verdade. Se Adão não pecara, o Verbo desceria do céu na forma conveniente àquele estado de inocência. Como Adão pecou, houve aquele segundo decreto para descer passível, mortal e reparar o pecado. Pronto, eu não vou falar mais nada, só preciso dizer isso. Então, se Adão não tivesse pecado, Jesus desceria glorioso na terra. Jesus fala no livro do céu isso. Como ele, Adão, pecou, houve também um segundo decreto para descer passivo e reparar o pecado. Então, tá certo dos dois jeitos. Jesus veio na terra, morreu por nós, né, por um segundo decreto para nos salvar diretamente, para esse fim. Ponto final. Mas ele viria do mesmo jeito, se o homem não tivesse pecado, o homem iria conhecê-lo do mesmo jeito. Amém? Deseja saber como se executaria o mistério da encarnação caso o homem conservasse o seu estado de inocência? Sua forma humana na substância seria a mesma, mas com o dom da impassibilidade e imortalidade. Então ele viria com o dom, né, da impassibilidade e da imortalidade. Como esteve meu unigênito depois que ressuscitou até subir no céu. Ele ia vir ressuscitado. Como ele veio ressuscitado, imortal, né? Que ele sumia, aparecia, glorioso, né? Tal. Viveria e conversaria com os homens. Seus mistérios seriam conhecidos por todos. Olha que coisa mais linda. Então, ele viria para a terra, ele viria como ressuscitado, né? Iríamos ver ele, né? Tocar nele, né? Tudo. Ver ele comendo, que ele comia também nesse corpo, né? Junto com os apóstolos, né? Na ressurreição e tudo mais. Que coisa linda, gente. Coisa mais linda. Fala sério. Muitas vezes ele revelaria sua glória e iria aparecer transfigurado, como apareceu para os 3 apóstolos lá. Como uma vez em sua vida mortal, o revelou diante dos 3 apóstolos, conforme Mateus 17:1, que é a transfiguração. Então, muitas vezes, ele iria aparecer glorioso para a gente ver ele glorioso. Que lindo que seria, meu Deus. Naquele estado de inocência, todos o veriam com grande glória. Alegrar-se-iam na sua convivência, não oferecendo impedimentos às suas divinas influências. Né? Então, não ia oferecer nenhum impedimento à divina influência de Jesus, né? Porque não ia ter vontade humana, né? Já que seriam sem pecado, não teriam vontade humana, todos seríamos sem pecado, sem culpa. Tudo isto, porém, foi impedido e frustrado pela culpa. Tá vendo? A culpa que é a culpada, que é a vontade humana. E por causa dela, o Verbo veio passível e mortal. Então, por causa da vontade humana, por causa da culpa, Jesus veio passivo e mortal. Então, se eu for falar isso, se eu for explicar isso, agora vai demorar um século essa aula e eu não vou conseguir fazer a aula. Então, eu vou deixar para outra ocasião. Porque eu já expliquei isso aqui em várias meditações sobre a vinda de Jesus e a morte de Jesus, por que ele morreu, né? Por que ele precisou vir. E já expliquei muitas vezes. Daria para explicar de novo, mas não posso, porque senão eu vou falhar aqui, né, e tudo mais. Então, foi impedido e frustrado pela culpa, e por causa da culpa, Jesus veio passível e imortal e morreu na cruz por nós, tal. Aí tem toda uma conversação sobre isso. Tem toda uma meditação só para falar sobre a paixão de Jesus. Só para falar do porquê que Jesus teve que morrer. Por que que ele veio passível e imortal, né? Qual foi a intenção que ele passou para nós, né? Qual foi o exemplo que ele nos deu? Nossa, aí por causa disso veio o sofrimento para a terra e o sofrimento foi transformado em vida, em remédio. Hoje, quando nós sofremos, é um presente para nós por causa dessa realidade, por causa disso tudo. Entendeu? Ele veio passivo e mortal, nós também somos passíveis e mortal, devemos viver como ele viveu, imitando ele, o sacrifício dele, tudo, né? As diversas opiniões em minha igreja sobre estes e outros mistérios tiveram origem no fato de a mestres diversos eu manifestar a luz de diferentes mistérios. As diversas opiniões em minha igreja sobre estes e outros mistérios tiveram origem no fato de ter mestres diversos e eu manifestar essa luz de diferentes mistérios. Então, Jesus, ele não culpa ninguém, né? Ele fala que todas essas diversas opiniões, ele fala que tá tudo bom, tá tudo certo, porque foi ele que conduziu as coisas. E ele fala para Luísa também, que é ele que conduziu as coisas desse jeito. Então, se hoje nós temos essa desunião da igreja, foi por causa das diversas opiniões diferentes e foi culpa dele mesmo. Ele que quis dividir, de uma certa forma, a igreja. Ele que permitiu, foi vontade permissiva de Jesus,
que tivesse outras religiões, que tivesse os protestantes. Tudo isso ele fala no livro do céu que foi vontade divina. A gente não gosta, não acha correto, é culpa, é tudo culpa da vontade humana, mas Jesus ele utiliza dessa vontade humana para poder acontecer sua salvação. Ele quer salvar a todos, então para ele salvar a todos, ele aceita essas diversas opiniões e aceita que tenha várias seitas, que tenha vários meios de ver a verdade. Até esse livro que eu falei da Urântia, ele aceita, ele fala que também é ele que permitiu, tudo é ele que permitiu, né? Que permite essa seita doida que tá aí, falando que ele é avatar. Ele falou que ele aceita qualquer coisa, desde que ele esteja na boca da pessoa. Desde que no fim vem o aviso e aí ele liga todas as coisas e resolve todos os problemas. Entendeu? Por isso que vai ter o aviso. O aviso que Nossa Senhora profetizou, que vai iluminar as consciências e ele vai revelar toda a verdade. Então, ele fala para mim isso e fala aqui para nós. E as diversas opiniões tiveram origem no fato de eu manifestar à luz de diferentes mistérios. Eu sou culpado de ter todo tipo de pessoa, todo tipo de religião. Eu sou culpado. Ele está dizendo claramente aqui, gente. Se você não está entendendo dessa forma, ele fala em minha igreja sobre estes. Por que separaram? Porque eles divergem as opiniões. Eles não conseguiram. Os seres humanos que divergem opiniões não conseguiram ficar numa mesma igreja, não conseguiram sentar e comungar a Eucaristia lá na frente. Entendeu? E isso não tem... E aquelas pessoas que não estão comungando a Eucaristia lá na frente, elas, de uma certa forma, elas não estão privadas da graça de Deus. Elas não estão privadas de encontrar Jesus, de serem salvas. Ele fala no livro da Valtorta que tem um jeito de se salvar todos. Todos têm jeito de se salvar, mesmo que não forem batizados na Igreja Católica. Então, a gente tem que entender isso, tá bom? É muito importante. Os mortais não são capazes de receber a luz total. E enquanto são viadores aqui da Terra, não seria conveniente dar a um deles a ciência de todas as coisas, tá vendo? Não seria conveniente dar só para a Igreja Católica a ciência de todas as coisas, apesar que ele deu. Ele deu para nós a ciência de todas as coisas. Mas só que ele não dá só para nós, ele dá para eles também. E ele fala que muitas coisas que os espíritas sabem iluminam o que a gente sabe. Eles estudam, iluminam o que a gente estuda. Claro que vem contaminação, confusão demoníaca lá. Vem confusão demoníaca de reencarnação que não existe. Mas mesmo assim, Jesus explica na Valtorta que não existe reencarnação. Não é só eles que acreditam na reencarnação. Os gregos já aceitaram, já acreditavam isso muito antes dos espíritas acreditar. Entendeu? Então a gente tem que entender, os pagãos antes já tinham recebido essas contaminações demoníacas sobre isso, para poder confundir a mente da gente. Então e Deus permitiu, Jesus permitiu. Não seria conveniente dar somente à Igreja Católica a ciência de todas as coisas. Então as outras religiões ainda têm alguma ciência, têm algum conhecimento. Os budistas têm um conhecimento, os espíritas têm um conhecimento, os protestantes têm um conhecimento, todo mundo tem um conhecimento que dá para a gente depois sentar, todas as religiões podem sentar, conversar, que a gente vai encontrar um denominador comum, porque todos são almas e têm capacidade de lembrar do seu Criador, conforme o capítulo 290 da Valtorta, que eu comentei ontem e comento de novo, né? E não só esse, mas vários outros capítulos que nesse mesmo capítulo eu cito, que teve um parágrafo, teve uma nota, né, no final que eu li. Tem vários outros capítulos que Jesus fala da mesma coisa, né? É muito importante saber. A plenitude da ciência, então aqui, ó, eu lhes dou em proporção ao estado e merecimento de cada um, e como convém a minha providência distribuí-la. É muito importante saber disso. A plenitude da ciência só foi devida à humanidade do meu unigênito e da sua mãe, respectivamente. Então, só Nossa Senhora e Jesus que teve a plena ciência. Tá? E agora nós temos a plena ciência também, porque a Luísa também recebeu a plena ciência e os filhos da Divina Vontade também, ele fala que dá a plena ciência para nós. Dá a plena conhecimento para nós, entendimento para nós. Por isso que nós estamos estudando tudo isso aqui e entendendo nessa profundidade. E os nossos sacerdotes, eles estudam essas coisas aqui e eles concordam com a gente. Nos estudos deles,
eles concordam com a gente, eles estudam todas as religiões, os nossos padres, sacerdotes, né, no estudo deles de padre, eles sabem todas as religiões, conhecem todas as religiões e sabem ligar Deus em todas, ver Deus em todas as religiões, eles conseguem. Por isso que eles são pessoas muito experientes para lidar com qualquer situação. E eles não têm coragem. Tem padre que não fala que é só a Igreja Católica que tem a verdade. Tem padre que não tem coragem de falar isso. Né? Mas só que se ele for corajoso, ele fala que a verdade está na Igreja Católica, porque está mesmo. Né? Porque nós temos Maria. Só porque a gente tem Maria, a gente tem toda a verdade. Toda a verdade, porque ela está principalmente na nossa igreja. É onde mais ela é ouvida. É onde ela é mais ouvida. Então, a gente acaba tendo toda a ciência da verdade aqui. Porque ela nos ajuda. Nossa Senhora nos instrui. Ela também é presença na Terra. Ela faz parte da corte celestial. Ela também está atuante. Os anjos trabalham para ela, ao governo dela, porque ela cuida de tudo para nós. Ela traz para a gente muitas verdades mesmo, e abre nossa mente, junto com a ação do Espírito Santo, porque ela é intercessora, corredentora. Então, é muito linda, a dispensadeira das graças, que as graças são as luzes, né, da verdade. A luz do verbo que ela emana dela. Então, é muito lindo isso, né? Daqui procede que entenda os mistérios com diversidade de pareceres e encontre diferentes explicações e sentido nas escrituras, e cada um adota sua opinião conforme entende. Então, dá a entender que ela está falando aqui dos vários santos católicos, dos vários estudiosos católicos, e deveria ser assim. Deveria que na nossa igreja tivesse essas várias opiniões, e nossa igreja sentasse para conversar entre nós, e todo mundo sentasse e entrasse um denominador comum. Seria muito importante isso. Mas a gente sabe que a gente tem que lembrar dessas outras pessoas. Você pode não concordar comigo. Você pode achar que eu falar que o budismo tem alguma verdade, falar que o hinduísmo tem alguma verdade, falar que que o espírita tem alguma verdade. Você pode não concordar. Você pode falar para mim, Aline, nisso você está totalmente errado. Eles não têm verdades nenhuma. Eles têm algumas verdades, sim. Tem sim. Mas o problema deles é que eles são contaminados pela vontade humana e o demônio. Então, isso faz com que a gente negue que eles sejam pessoas, né, que a gente possa trazer para a gente. A gente não quer aceitá-los, por causa que a gente acha que por causa da contaminação já era. E a verdade é única, absoluta. E por causa deles misturar a verdade com outras coisas, aí eles estão no erro. Claro que estão no erro sim, são heréticos, são tudo de ruim que vocês possam imaginar. Não estou dizendo que não são, mas só que eu estou dizendo para vocês, falar para que eles não têm uma verdade nenhuma, mentira. Eles também são pessoas boas, eles também são almas, que o Espírito Santo também se comunica com eles. Aí Jesus mesmo fala aqui, ó, que dependendo do estado da pessoa e do merecimento dela, essa pessoa pode ser uma pessoa muito honesta com Deus, com muita intimidade com Deus. Ela ser uma pessoa muito virtuosa, muito esforçada em querer estudar a Bíblia, né? Por exemplo, os protestantes, e receber de Deus instrução e iluminação desses livros. E a gente às vezes ouve algum protestante, um pastor, tem coisas que ele fala que iluminam o nosso entendimento. Por que não? Ilumina muito. E eles levam para Jesus. Claro que tem outras religiões que não levam para Jesus, que não aceitam Jesus. E aí você fala assim, porque não aceitam Jesus, Aline, então eles estão totalmente errados, 100% errados. Bem, mas só que Jesus, ele é misericordioso. E ele fala que os pagãos, para Valtorta, que os pagãos têm chance de salvação, mesmo eles não conhecendo ele. Ele falou para Sintique, no capítulo 290. Falou nos 288 lá, falou em vários capítulos anteriores também para ela. A conversa toda com ela sempre foi falando que eles também têm chance de ser salvos. Então a gente não pode dizer que se Jesus falou que eles têm chance de ser salvos, então alguma verdade tem lá. Você tá entendendo? Não é 100% errado. Você tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Então, ponto final. Então vamos lá. Aqui é ele que está trazendo esse tema, então eu estou em cima desse tema. Daqui procede que entenda os mistérios com diversidade de pareceres, encontrem diferentes explicações nos sentidos nas escrituras e cada um adota a sua opinião conforme a entende.
Não obstante a intenção de muitos ser reta e a luz da verdade em substância ser uma só. Aí eu acabei de falar, mesmo que a verdade seja uma só. Entendem e usam dela com diferentes julgamentos, inclinando-se cada qual pelos mestres de sua preferência. Assim originam-se entre eles as controvérsias. Controvérsias, que ele está dizendo claramente que tem muitas controvérsias, né, e tudo mais. Mas ele está falando, isso existe e é permissão dele, vontade permissiva dele, tá? O motivo de ser mais geral inclui a divina vontade, gente. O decreto de Deus, a divina vontade, é universal. Então, a gente tem que entender que inclui a divina vontade. A vontade permissiva e a vontade verdadeira de Deus é a mesma vontade. Estão unidas. Então, a gente tem que amar essa divina vontade em todos os graus. Tanto a vontade real, né, do que ele queria, do jeito que ele planejou para que fosse tudo perfeito, e a vontade permissiva que tem o pecado misturado no meio. É isso que, né, que ele permite que as coisas aconteçam mesmo que tenha contaminação. É isso que eu quero dizer, tá bom? Aí tem um trecho do livro do céu que fala dessas duas vontades. Aí a gente não vai poder trazer agora nesse momento, né? Mas tem um trecho que tá lá, a vontade permissiva de Deus e a outra vontade, que eu não sei se ele tem outro nome, mas coloca permissivo que você vai achar no livro do céu, tá? O motivo de ser mais geral a opinião que o verbo desceu do céu, principalmente para redimir o mundo, procede, entre outras causas, de ser o mistério da redenção e seus fins mais conhecidos, além do já estar realizado e a Sagrada Escritura nele insistir muitas vezes. Então, fala muito sobre isso, né? Que a encarnação ter sido por causa da remissão do mundo e tal, que ele já explicou lá em cima. O desígnio da impassibilidade, pelo contrário, não se executou nem foi decretado absoluta e expressamente. Tudo o que se referia a esse estado, portanto, permaneceu oculto, e ninguém pode vir a sabê-lo, e se eu não lhe dei particular luz e revelação sobre aquela nossa intenção e amor pela natureza humana. Então, esse desígnio da impassibilidade, né, dele ser totalmente imortal, santo, não se executou, nem foi decretado absoluto para que tivesse que acontecer de qualquer jeito. Então, pode ser que nunca aconteça, né? Esse desígnio de Jesus vir de volta, santo, puro, né? E a gente quer que venha, né, para a Terra, sim. Né? Não se executou até então, e nem foi decretado como absoluto e expresso. Então, o que ele está querendo dizer? Não foi uma coisa assim, tem que acontecer. Não é assim, né? Tudo o que se referia a esse estado, portanto, permaneceu oculto e ninguém pode vir a sabê-lo. Então, se ele for vir no reino da divina vontade, está permanecido oculto. Ninguém falou que ele vai vir no reino da divina vontade assim. Ele pode descer no reino da divina vontade como ele desceu entre os apóstolos depois da ressurreição. Mas ele deixou isso oculto. A gente não sabe se no reino da divina vontade ele vai aparecer pra gente, né? Porque ele aparece hoje. Ele aparece hoje para várias pessoas de várias formas. Aparece, conversa, tanto que a Luísa mesmo viu ele muitas vezes. Né? Então, esses são desígnios ocultos, né? Como que ele veio para Luísa, né? Aí, ó, entendeu? Então, ainda que isto poderia comover muitos mortais, os mortais, se o meditassem e o compreendessem, o decreto e obras da redenção e de sua queda é mais forte e eficaz para movê-los e trazê-los ao conhecimento e correspondência do meu amor, finalidade de todas as minhas obras. Por esta vantagem, providencio para que estes motivos e mistérios sejam mais lembrados e tratados do que aqueles outros. Então, ele providencia que a vinda de Jesus passivo e imortal, né, todo esse trabalho de Jesus na cruz, seja mais conhecido e mais revelado do que os outros, para poder ter a correspondência do amor, né, para trazê-los todos ao conhecimento e correspondência do amor dele, porque ele veio e permitiu que Jesus sofresse muitas penas. Todos os 33 anos dele de vida foram penas e penas e penas, né? E ele quer que a gente tenha esse conhecimento, quer que a gente trabalhe em cima das 24 horas da paixão também, que a gente conheça a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, saber tudo que ele passou, todo o sofrimento dele. Por esta vantagem eu providencio para que estes motivos e mistérios sejam mais lembrados e tratados mais do que os outros. Então, por isso que tem tantos livros,
Tem tanto material que Jesus permitiu e nos fizesse conhecer essa verdade da sua dolorosa paixão e de toda a sua vida de paixão, né, de morte e de sofrimento por nós na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, numa obra pode haver dois fins. Então, numa obra pode haver dois fins, quando um deles é condicional. Então, é condicional. Se o homem não pecasse, não desceria o verbo em forma passiva e mortal. E se ele pecasse, seria passivo e mortal. Então, é condicional. Né? A vontade de Deus condicional foi condicional em forma do pecado. Então, se pecasse, ia acontecer. Se não pecasse, não ia acontecer. Deste modo, em qualquer caso, não se deixaria de realizar o mistério da encarnação. O mistério da encarnação iria acontecer do mesmo jeito. Quero que os mistérios da redenção sejam conhecidos, estimados e continuamente lembrados para me agradecerem. Então, a gente tem que conhecer os mistérios da redenção e sempre lembrar, né? Rezar muito, meditar muito a paixão, meditar a palavra de Deus, meditar tudo. Não obstante, quero também que os mortais reconheçam o verbo manado por sua cabeça e causa final de toda a criação. Então, ele quer que a gente também revele tudo isso. Foi ele, depois da minha própria benignidade, o principal motivo que tive para dar existência às criaturas. Então, foi Jesus, depois do seu amor por nós, né? Depois do seu amor, que é o motivo principal do amor, o principal motivo que tive para dar existência a todos os seres humanos. Deve ser reverenciado Jesus, não somente porque ele redimiu a estirpe humana, mas foi o motivo da causa da nossa criação. Então, nós devemos reverenciar Jesus, e o Filho da Divina Vontade reverencia Jesus pelos dois motivos. Por isso que nós somos tão especiais para Jesus, porque nós damos a ele toda a glória que ele merece. De ser reverenciado, não só porque ele nos salvou, que é uma vantagem muito grande para nós, mas sim também por causa que nós fomos criados por causa dele, que é outra vantagem muito maior, que eu acho muito maior do que ter sido redimido. Ser criado já é um presente muito grande, eu acho que já é uma coisa muito grande, eu falei na live. E ainda mais, depois de ser salvo, uau, uau, uau. Né? Aí você fala, meu Deus, eu não sei o que é mais bonito, se é ter sido criado ou ter sido criado e depois salvo. Uau, uau, uau. A gente fica assim, uau, 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 né? Utilidade das controvérsias. Utilidade das controvérsias. Que legal. Adverte, esposa minha, que eu permito, vontade permitiva, muitas vezes terem os doutores e mestres diferentes opiniões. Eu permito que tenha diversas opiniões no mundo. Uns dizem o verdadeiro e outros o duvidoso. Uns dizem o verdadeiro, católica, e os outros, religiões, o duvidoso, seguindo cada qual o seu natural engenho humano. Noutras ocasiões, permito que digam o que não é. Em outras ocasiões, eu permito que digam o que não é, que é justamente o satanismo. Ainda que em princípio não seja contrário à verdade obscura da fé, na qual todos os fiéis estão firmes, né? Porque daí se a pessoa fala do mal, se a pessoa vive numa religião maldosa, satanismo, todo tipo de coisa oculta, né? Vai trazer para a gente uma revelação também do que aquilo que a gente não pode querer, né? Daquilo que a gente não deve seguir. Também é revelação também. Olha que interessante. Em outras dizem o que julgam possível. E em algumas dizem o que julgam possível. Reencarnação, espiritismo, hinduísmo, vários deuses, né? Outras coisas aí que a gente sabe, né? Nova era na vida. Com essa diversidade, a luz e a verdade vão sendo investigadas e os mistérios esclarecidos, porque a dúvida serve de estímulo ao entendimento, para inquirir a verdade. Esta é a honesta e santa causa das controvérsias dos mestres. Que legal, gente. Com essa tanta diversidade de opinião, a luz e a verdade vão sendo investigadas e os mistérios esclarecidos, porque a dúvida vai servir de estímulo ao entendimento. É muito importante saber disso. Muito importante mesmo. Tantas diligências e estudos de grandes e perfeitos doutores e sábios demonstram também que em minha igreja há ciências de forma sábios, eminentes, superiores aos do mundo. Aí vai mostrar que na igreja tem ciência de uma forma eminente e superiores ao do mundo. Olha que legal. E que acima de todos há um emendador dos sábios, que é o Espírito Santo. Eu que unicamente tudo sei, compreendo, peso, meço, sem poder ser medido nem compreendido, por mais que esquadrinhe os meus juízos e testemunhos. Não poderão os homens compreendê-los de verdade.
Eu que sou o princípio e o autor de toda a sabedoria e ciência, não lhes der a inteligência à luz. Se ele não nos der a ação da inteligência da luz, né, nós nunca iríamos compreendê-lo. Então, a gente depende dele para nós compreendê-lo. Dependemos do Espírito Santo para compreendê-lo. Sabendo isso, quero que os mortais me louvem, enalteçam e glorifiquem eternamente. Eu louvo, enalteço e glorifico eternamente por essa sabedoria infinita, por ele amar tantos os seres humanos e estar em todos os seres humanos, em todos, e buscando a todos e tentando ensinar a todos, conduzir a todos para o conhecimento da verdade de todas as formas possíveis, de todos os meios capazes do ser humano encontrar. É muito lindo. Aí ele vai falar das heresias. As heresias. Quero também que os santos doutores, com seu honesto, santo e louvável trabalho, adquiram para si muita graça, luz e glória para a verdade indo sendo descoberta, esclarecida e cada vez mais se aproxime de sua fonte. Investiguem com humildade os mistérios e obras da minha destra. Delas participem e gozem do pão e do entendimento, das minhas escrituras. Usei de grande providência com os doutores e mestres, ainda que suas opiniões e dúvidas tenham sido tão diversas e por diferentes motivos. Uma vez são para minha honra e glória, e outras apenas para impugnar-se e contradizer-se por razões terrenas. Com esta porfia e paixão procedem desigualmente. Nossa, que interessante. Usei da minha providência com os doutores e mestres, ainda que suas opiniões e dúvidas tenham sido tão diversas e diferentes motivos, uma vez são tudo para minha honra e glória. Então, os várias heresias também servem para a honra e glória de Deus. Que loucura, gente! Né? E outras apenas para impugnar-se e contradizer-se por razões terrenas, né? Que são as heresias. Né? Vendo o que é mal. A heresia é para você ver o que é mal, aquilo que atrapalha, para você ver que, entendeu? As razões humanas, para poder mostrar o que é humano pequeno da terra, né, em contrapartida ao que é grande do céu. Com esta porfia e paixão procedem desigualmente. Apesar disso, tenho-os governado, dirigido e iluminado, assistindo-os com minha proteção, de maneira que a verdade tem sido muito investigada e esclarecida. Olha que lindo! A luz para conhecer muitas das minhas perfeições e obras maravilhosas foi bastante aumentada. Olha que lindo! Em 1600 ele disse isso, tendo as Santas Escrituras tão altamente interpretadas que isto tem me agradado e satisfeito muito. Olha que lindo! Que lindo! O inferno, ao contrário, com esta mesma causa, enfureceu-se com incrível inveja e ainda mais nos tempos atuais. Ergueu seu trono de iniquidade, combatendo a verdade e pretendendo tragar o Jordão, valendo-se dos homens por meio de heresias e falsas doutrinas, que é o que a gente falou lá em cima. Derramou sua cisânia para obscurecer a luz da santa fé. Então, as heresias são permitidas também. O mal é permitido, para poder a gente ver o contraste, né? O resto da igreja, porém, suas verdades encontram em grau perfeitíssimo. Olha lá. O resto da igreja, sem heresia, porém as suas verdades se encontram em grau perfeitíssimo. É assim que para os fiéis católicos, é assim para nós católicos. Mesmo quando seduzidos e cegos por outras misérias, se mantém a luz da verdadeira fé. Mas são poucos ainda os que se dispõem a entender-me com total submissão e fervor. Verdade. Quero também, minha esposa, que entendas a minha providência, dispõe que haja entre os mestres muitas opiniões, a fim de que mais se investigarem meus testemunhos, assim é manifestada aos homens da terra a medula das divinas letras mediante suas honestas diligências, estudos e trabalhos. Então, estudar Jesus, trabalhar estudando Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Não obstante, seria de muito agrado e serviço para mim que as pessoas doutas evitassem a soberba, a inveja, a ambição de vanglória e outras paixões e vícios daí gerados, além de toda a má semente, que resulta do estudo, quando desempenhados com viciosas intenções de ganhar atenção para si próprio, né? Entretanto, não a arranco logo, para não se estipar a boa e com a má semente. Então, ele permite, né, que às vezes a pessoa esteja soberba, inveja, vanglória, né, e outras paixões, para que no meio disso ele não estirpe a boa com a má semente, né? Não destrua aquela boa semente que a pessoa está colocando. Então, se tem youtubers, tem pessoas na internet que estão falando verdades misturadas, né? Ou com muita intenção de ganhar para si atenção, né?
A pessoa tá lá, um youtuber, ele tem uma inteligência, uma sabedoria muito grande no Espírito Santo, uma condução muito grande, o padre. Mas só que daí a gente olha e ele tá vendo que ele tá querendo ganhar dinheiro à custa disso, vantagens à custa disso. Deus, ele permite que fique ganhando vantagens à custa disso. Ele deveria dar toda a verdade de graça. Eu sou uma pessoa que eu penso assim, que o padre Paulo Ricardo, por mais que ele tenha uma estrutura de pessoas que ele tem que pagar, por mais que ele tenha que investir na internet, fazer boa qualidade nos vídeos, por mais que ele tenha um site, tem custo, né? Eu falo, porque eu dou de graça, eu acho que ele também poderia dar de graça. Por causa que eu consigo fazer o trabalho de graça. Você pode falar, Aline, mas você faz um trabalho de má qualidade, não tem problema. Ele poderia fazer um trabalho mais simples, mas dar de graça, não cobrar de jeito nenhum, nem um real. Mesmo que ele cobre barato, eu não tenho condições de pagar. Então, se eu não tenho condição de pagar, sendo uma empresária, tá difícil. Imagine outros que ganham salário mínimo. Né? Então, eu acho. Aline, mas ele coloca muita coisa na internet e tal, coloca muita coisa. Mesmo assim, ele tinha que permitir os cursos dele de graça. Todos. Porque ele recebeu tudo de graça de Deus. Então, ele devia dar tudo de graça também pra gente, não? Mas a gente entende o que Deus tá falando aqui, né? Tudo isso me respondeu o Altíssimo e outras muitas coisas que não posso manifestar. Seja eternamente bendita a sua grandeza, que houve por bem instruir minha ignorância e satisfazê-la tão adequada e misericordiosamente, sem dedignar-se com a pequenez desta mulher incipiente de todo inútil. Dei-lhe graças, louvores sem fim todos os espíritos bem-aventurados do céu e justos da terra. Então, muito maravilhoso todo esse conteúdo. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Né? Não dá pra gente alcançar todo o entendimento num vídeo só, numa aula só, mas aí a gente vai aprendendo cada vez mais. Mas foi muito importante entender que Jesus viria no mundo mesmo se não tivesse pecado. É muito importante isso, saber isso. Faz toda a diferença entender a aula anterior da vida da mística Cidade de Deus, né? A aula anterior, essa é um complemento, praticamente, que dá pra gente entender, né? Que por isso que eu chamei a atenção da Cíntia semana passada, ela falou que Nossa Senhora era o plano B. Nunca seria um plano B. Nossa Senhora estava já no plano A, né? Ele iria encarnar-se mesmo nela do mesmo jeito. Então, por isso que eu chamei a atenção da Cíntia semana passada, porque ela falou que Nossa Senhora era um plano B e fiz ela tirar fora e não, né? Ela não conseguiu apagar o áudio, mas a gente não colocou no vídeo. Eu pedi para a Michelle não colocar no vídeo a partilha da Cíntia, porque foi totalmente, né, errada, por causa que ela mesma reconheceu, né, depois, na live, ela reconheceu que ela tinha saído do eixo ali, do entendimento. Mas faz parte, né? Ou ela foi muito apavorada, que o que eu falei para ela foi apavoramento, né? De querer já dar uma solução dela para a situação. Não é para a gente dar uma solução nossa. Quando a gente não entendeu uma coisa, a gente espera e pergunta, né? Antes de falar qualquer coisa. Nunca falar uma coisa da sua cabeça. Daí não pode. Então, por isso que eu chamei a atenção dela semana passada na aula, na formação, né? Porque a gente tem um grupo, para quem não sabe, né? A gente tem um grupo da Escola da Divina Vontade. Nesse grupo, as meninas, elas também põem a sua meditação do estudo do dia. Aquilo que chama atenção, elas colocam, porque elas também têm capacidade espiritual para poder conduzir comigo essa Escola da Divina Vontade e ajudando, né, me ajudando. Então, acontece, às vezes, da pessoa, né, na sua fraqueza, na sua miséria, acabar, né, agindo dessa forma, e a gente vai lá e chama atenção, claro, a gente tá lá para poder instruir. Daí eu ouço todas as meninas, né, e quando tem alguma coisa errada, com certeza eu vou corrigir. Com certeza, já na escola mesmo, no grupo mesmo, eu vou corrigir para ficar as coisas esclarecidas. Então, tem que ter paciência, é para ficar firme no texto que a gente está estudando. Eu expliquei para ela, fica firme só no texto, medita só o que está no texto, não fica acrescentando coisas que você não sabe se vai, né, se vai trazer elementos. Eu trago elementos de outras fontes, porque o Espírito Santo me dá essa referência, me traz essa referência na mente na hora. Então, eu não posso negar a ação do Espírito Santo enquanto eu estou aqui fazendo o trabalho. Então, aí eu oferto para você esse entendimento. As outras meninas também podem trazer essas confirmações de outros, igual ontem. Eu falei que a Santa Ana já sabia que Nossa Senhora era a mãe de Deus e escondia isso de Nossa Senhora, não contava nem para Joaquim nem para ninguém, ela tinha que guardar segredo. Aí eu peguei e coloquei a confirmação no grupo depois, da onde que
fala o capítulo que fala que a Santa Ana sabia. Eu coloquei também. Então, é muito importante a gente trazer esse entendimento para a escola, para a gente poder abrir a nossa mente cada vez mais. E ontem as meninas, né, falaram para todo mundo colocar como prioridade a Escola da Divina Vontade, por isso mesmo, porque vai trazer muitos elementos para você entender o livro do céu depois. Amém? Deus Jesus, eu confio em vós. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.